bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. E com penetração. Fala, minhas câmaras de vereador, minhas câmaras de deputado golpistas. Estamos começando o programa Rolê Sério amanhã desta quarta-feira, dia 10 de dezembro de 2025. Meu amigo, o couro está comendo na casa de Noca. O que virou a Câmara dos Deputados? Ontem teve quebra-pau, censura à imprensa, passou projeto de anistia. Ontem foi uma putaria na Câmara dos Deputados. Vamos falar muito sobre esse assunto. Vamos receber a deputada federal Jandira Fegali, que estava lá no olho do furacão, acompanhando de perto tudo o que acontecia na Câmara dos Deputados. Vamos falar daqui a pouquinho com a deputada Jandira Fegali e mais, vamos falar sobre uma funcionária que levou o soco da chefe. Às vezes eu tenho vontade, mas é só vontade. Vamos falar sobre um vereador que votou contra o próprio projeto, sobre a Austrália proibir redes sociais para adolescentes e também vamos falar sobre uma suruba que terminou na delegacia no Distrito Federal e não estamos falando da Câmara dos Deputados, foi outra suruba. O que o Guga aprontou? Vamos descobrir daqui a pouco. E nós também vamos falar sobre uma instabilidade no Instagram hoje de manhã e ontem à noite, que acabou fazendo com que muita gente achasse que o Instagram, a Meta, estava censurando perfis da esquerda. Será que rolou isso mesmo? Teve censura de perfis da esquerda? Nós perguntamos para o nosso especialista em mídias digitais, o nosso Pedro Barciela, e ele vai contar tudo para a gente daqui a pouquinho também. Dito isso, bom dia, Vitão, tudo bem? Bom dia, Will, tudo bom? Essa quarta-feira de sol e vento e chuva e tudo que tá rolando aqui em São Paulo. Hoje, no Vitão Indica, voltei pra retrospectiva. Então, hoje é final de ano, já estamos assim. Né? Quem fez, Vitão fez, Indica quem não fez, faz quem de não qualquer fez, jeito. não fez mais, agora só ano que vem. Bem, voltando pra minha retrospectiva, o álbum Novo Testamento, da Júlia Costa, pra mim um dos melhores álbuns de rap desse ano, muito bom, assim, sem palavras. E hoje eu vou falar pouco porque eu tô com sono e é isso. Bom dia. A sua avaliação é sem palavras. Sim. Esse é o seu review do álbum. Exato. Muito bem. Espero que o Guga Noblar esteja com um pouco mais de vontade de falar do que você. Não é, Guguinha? Guga, Gustavo Samis Catrucci Noblar. O que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados, Guguinha? Bom dia. Meu Deus, que dia! Eu tava lá, né? Eu peguei a treta também depois do Glauber ter sido retirado da presidência, da cadeira da presidência, do plenário, daquela maneira violenta. Aí eu fui até o Congresso. Treta atrás de treta, que noite. Enfim, Hugo Mota agora completamente desqualificado, né, meu príncipe? Não dá mais, a cadeira é muito grande para uma pessoa tão pequena, tão autoritária, tão desqualificada, tão incompetente, que trata direita e esquerda de maneiras completamente diferentes, e agora ele escancarou isso. Se tiver que enfiar a porrada, ele enfia do lado da esquerda. Se tiver que botar no colinho para mimar, para implorar, devolve minha cadeira, ele faz com a direita. Foi patético o que aconteceu ontem, e agora eu acho que ele não tem nem mais condição moral. Ele já não tinha condição técnica, porque não tinha competência. Agora ele não tem nem condição moral para seguir na presidência da Câmara. Dito isso, pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho! Como o nosso Guguinha já adiantou, tivemos aí uma noite bizarra na Câmara dos Deputados. A Polícia Legislativa arrancou o Glauber Braga, deputado do PSOL do Rio de Janeiro, à força da cadeira da presidência, em uma ação ordenada por Hugo Mota, no meio do processo que pode levar a cassação, deve levar, pelo andar da carruagem, deve levar a cassação do deputado Glauber Braga. Imagens registradas por parlamentares mostram Glauber sendo puxado pelos braços e retirado à força do comando da mesa. Vamos mostrar.
Transmissão da TV Câmara e vão me tirar aqui na porrada, é isso? Ou seja, o chefe da Polícia Legislativa... Não faça isso, gente. Para com isso. Para com isso aí, gente. Não faça isso. Não façam isso. Não. Não encosta na cela, não. Para com isso! Solta a cela! Não faça isso! Solta! Não tenho direito! Solta! Não tenho direito! Solta! Cadê a ordem? Cadê o presidente? Não Porque o presidente não agiu assim com a direita. Não faça isso! Quem deu a ordem? Ô, Guga, por que as imagens que a gente vai mostrar de outros ângulos enquanto a gente vai conversando, por que as imagens que a gente tem são só de celulares de deputados, Guga? Por quê? Adivinha, galera? A imprensa foi censurada. Vocês estão vendo esse carequinha que tá arrancando o Glauber? Tem um careca de terno e um outro altão. Tem uma cena ali que eu acho que vai passar. Eles tentam pegar o Glauber pela perna, carregar o Glauber. Esse carequinha que tá pegando o Glauber agora, esse é o Jason. Ele é que é o que comanda... Esse aí agora, que dá pra ver bem, é o que e o altão do lado. Esse cara aqui é o que me persegue. É ele que foi pra cima de mim quando eu tentei falar com o Hugo Mota. Ele é o leão de chácara do Hugo Mota. Ele foi colocado como comandante da polícia lá na Câmara a pedido do Hugo Mota. Então, se ele tá arrancando o Glauber desse jeito, foi porque o Mota mandou. É o mesmo cara que me persegue. A gente tá vendo as imagens, Guga. Eu vou aproveitar para conectar com a gente aqui a deputada federal Jandira Fegali. Deputada, muito bom dia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Esse programa, deputada, é um programa mais divertido aqui do CL, com mais bom humor, mas fica difícil ter bom humor vendo cenas como essa, como a gente viu na Câmara dos Deputados ontem, né? Bom dia, Jandira. Bom dia, cumprimentar vocês. Eu diria que nas vésperas do Dia Internacional dos Direitos Humanos parece até uma ironia, né? Na verdade, o que nós vivemos hoje foram cenas de terror. Foi o que eu disse ontem lá. Em 8 mandatos eu nunca vi uma coisa dessa acontecer. Nós fomos impedidos de transitar, inclusive, para a mesa. Eu tive que subir a mesa pela frente, eu tive que pular aquele plano inclinado que tem ali para poder chegar em cima, porque eles não deixavam a gente passar, botaram uns policiais bem robustos para impedir a nossa passagem, coisa que também nunca aconteceu, e nós conseguimos chegar lá porque pulamos ali para ajudar a proteger as deputadas que estavam sendo agredidas também. A Célia caiu, torceu o tornozelo, a Sâmbia também teve escoriações, tentar de alguma forma conversar com o Glauber para que a gente pudesse retirá-lo dali sem a polícia, né? Sem a polícia com essa forma cruel, troglodita, covarde, agressiva que fizeram, principalmente porque quando a extrema-direita ocupou a mesa por 2 dias, foi uma docilidade, né? Foi assim uma relação que levou 4 horas negociando, já no 2º dia, e assim mesmo ainda tentaram impedir que o Hugo Mota subisse a mesa, botando aquele Zé Trovão, botando a perna na frente dele, para que ele não passasse. E a foto que ficou, vocês lembram, foi uma foto dele com a extrema-direita em torno dele, quase que ele justificando o comportamento da extrema-direita. Então, foi algo muito dramático. O Glauber não estava obstruindo a sessão, ele estava conduzindo a sessão. Os deputados estavam falando, seguindo a lista de inscrição, não foi uma suspensão dos trabalhos, isso não se justifica, foi absolutamente desproporcional. E eu acho que o grande erro do Hugo, depois de autorizar tudo isso, foi ter agredido a imprensa, né? Não só cortou o sinal da TV Câmara, tirou os assessores do plenário e agrediu violentamente os jornalistas, né? Teve gente que tomou soco na cara, empurrão, caiu no chão. Então ele viu, ele estava lá e viu, Guga, porque isso é o que eles fazem quando o autoritarismo prevalece. Então o Hugo ontem ele violou o regimento. Não sei se vocês acompanharam, mas eu cheguei a levantar uma questão de ordem do artigo 69 do regimento. Nenhuma sessão pode ser secreta a não ser deliberado pelo plenário. Você não pode impedir que tenha transparência, informação e imagem de uma sessão sem que isso tenha a deliberação de plenário em casos muito restritos.
E o que ele fez ontem foi uma violação do regimento, foi uma covardia, uma truculência que eu, de fato, nunca vi acontecer na Câmara em quase 32 anos de trabalho aqui. Agora, deputada, não vai dar nada, porque assim, o Hugo Motta disse reiteradamente que a ordem não foi dele. Que alguém, que não se sabe quem, é uma figura oculta por enquanto, decidiu expulsar a imprensa, retirar o Glauber à força e agredir jornalistas. Não vai ter o nome do servidor, do deputado, talvez o vice-presidente da Câmara, alguém na mesa diretora da Câmara dos Deputados, porque me parece que vai ficar por isso mesmo, né? O Hugo Motta não tem nenhuma transparência, ele não conversa com a imprensa, não dá entrevistas, não se pronuncia. Eu vi ontem, eu fiquei assistindo ontem o dia inteiro vocês lá na TV Câmara, a parte que foi transmitida, né? Não a parte que o Hugo Motta ocultou da transmissão, mas eu vi vocês, todos os deputados de oposição, todos os deputados do governo, todos os deputados da base aliada, perguntando sistematicamente para o Hugo Motta o que aconteceu, quem é que mandou, como é que foi esse processo, e o Hugo Motta não respondeu. Soltou uma notinha no Twitter, leu ontem uma declaração reafirmando que acertou em fazer tudo o que fez, e é isso, e aí isso vai ficar por isso mesmo? Então, você veja, na verdade, a única coisa que ele não assumiu foi a questão da imprensa, porque a retirada do Glauber ele assumiu. A nota dele justifica a ação como garantia da ordem, garantia do funcionamento da Câmara, então ele não nega que foi ele quem mandou tirar o Glauber, isso ele não nega, né? O que ele diz é que ele vai apurar quem é que tirou o sinal da Câmara e quem é que tirou a imprensa. O que é algo estranho, porque se alguém manda mais do que ele não pode estar sentado naquela cadeira. Como é que tem uma decisão desse tipo e ele não sabe, ele não autorizou, não passou por ele? Então é óbvio que isso aí é uma declaração estranha, até porque ele sabe que a virada, inclusive, de denúncia do que aconteceu foi quando ele expulsou a imprensa, quando a imprensa foi agredida. E aí ele passa a ser o alvo, inclusive, das notícias, o alvo das análises, porque vincularam, inclusive, a agressão à imprensa com a pauta, que foi uma pauta de anistia apelidada de dosimetria, né? Então foi uma situação em que ficou claro, a democracia foi vendida, né, por um preço eleitoral. A gente sabe que por trás de tudo ontem tem uma articulação Flávio Bolsonaro Centrão, né? Eu acho que isso aí está ficando claro para todo mundo. O que na verdade foi votado ontem, para além de tirar o Glauber, votar essa dosimetria, era o preço que o Flávio Bolsonaro de alguma forma tinha explicitado na própria imprensa, e eu estou torcendo para ele não comprar, para ele ser candidato. Porque, na verdade, a família Bolsonaro não confia em ninguém. Então, eles pagaram um preço para comprar a candidatura do Flávio, para poder viabilizar uma outra candidatura em que o Centrão possa entrar, e nós não sabemos exatamente se o Flávio vai cumprir esse acordo, mas que o preço era esse, eu não tenho a menor dúvida. Então, a democracia foi vendida por um preço eleitoral, foi precificada, para garantir um acordão de confronto com o Lula em 2026. Então isso é não só escandaloso, mas me envergonha, assim, porque é muito triste ver o parlamento brasileiro se somando a uma atitude antidemocrática, a uma decisão que tenta desvirar o que a história virou, porque pela primeira vez a gente consegue responder uma tentativa de golpe e a Câmara ameniza. O parlamento brasileiro, que é tão atacado nos governos autoritários, acaba amenizando essa punição e essa decisão tão bem equilibrada do Supremo Tribunal Federal, após tanto tempo de investigação. Nós investigamos na CPI, a Polícia Federal investigou, o Ministério Público investigou, o Supremo investigou, teve direito à ampla defesa, contraditório, houve uma decisão. E o julgamento ainda está em curso, ele não acabou. Então você mudar as penas, mudar o Código Penal, a Lei de Execução Penal, para tentar amenizar a pena de um julgamento que recém foi feito de uma parte, mas que ainda está em curso, isso obviamente pode ser questionado por nós pelo Tribunal Federal. E quanto ao Hugo, nós vamos ter que discutir entre nós que medidas tomar. Não deu tempo, a sessão acabou às 4 da manhã, enquanto o Brasil dormia, a maioria do parlamento vendia a sua história, né? Então foi muito triste tudo isso, e hoje vai ser uma sessão complicada também, porque hoje está em pauta a cassação
do Glauber, que eles tentam dar um sinal de igualdade com a Carla Zambelli, que nem precisava ir a plenário, bastava a mesa deferir a cassação dela, depois da condenação e a cassação feita no Supremo, como também o Ramagem. O Eduardo Bolsonaro vai ser beneficiado porque cassar por faltas não retira os direitos políticos. Né? Então você retira o direito político de um deputado que apenas defendeu a honra da sua mãe e colocou para fora da Câmara um provocador do MBL financiado e deixa com direitos políticos um cara que está fora do Brasil, trabalhando contra o Brasil, cometendo uma série de crimes do Código Penal. Então, tudo isso é muito triste. Hoje nós vamos viver essa cena aqui de cassação de um mandato popular que completamente desproporcional ao que foi feito pelo Glauber aqui. Guga. Jandira, eu queria entender, você já está dizendo agora que vai conversar que medidas tomar contra o Hugo Mota, mas é possível antecipar a saída dele da presidência? Existe alguma medida que prevê, sei lá, um impeachment, entre aspas, a retirada dele da presidência da Câmara dos Deputados, ou a gente vai ter que aguentá-lo até o final? Ele não tem mais condições morais, né, o que parece, para permanecer ali. Eu acho que ontem ele perdeu muito da condição de dirigir a Câmara, mas não acredito que nenhuma medida seja tomada que o retire dali. Eu acho que nós vamos ter que ir com ele até o final do mandato dele. Até porque ontem ele estruturou uma base, ele tomou lado, né? Na verdade, ontem ele tomou lado. Claro. E estruturou uma base majoritária para ele ali. Então não acho que vai acontecer nada. Nós podemos questionar, podemos ver que instrumentos utilizar, mas eu acho que dificilmente acontecerá alguma coisa que o retire da presidência da Câmara dos Deputados. E a senhora falou que quer que o Flávio Bolsonaro dispute. A senhora já disputou uma eleição à Prefeitura do Rio contra o Flávio Bolsonaro. Que você, além do desmaio, que acabou sendo a imagem... Não é só o desmaio. A deputada falou que sentiu um certo odor depois do desmaio. Eu queria que a senhora relembrasse isso aqui também. Teve o odor também. É grave essa história do odor. Enfim, o odor, o desmaio, essa é a imagem que passam dele. Mas o que mais a senhora percebeu, sentiu de fraqueza ou talvez de qualidade, se é que existe, do Flávio como candidato? Por que deseja ele como candidato? Porque, enfim, ele é tão ruim assim a ponto de ser um bom candidato contra o Lula? E quais seriam esses lados ruins dele? O que você notou concorrendo contra ele? Primeiro, eu acho que ele expressa essa extrema-direita mais renitente, autoritária, preconceituosa. Aí, essa imagem, eu vou ter a vida toda essa imagem. Qualquer assunto aparece essa imagem. Ainda mais agora, como ele é presidenciável. A gente dá muita risada com isso. Bom, primeiro eu acho assim, que ele expressa uma posição que é minoritária na sociedade. Tem um núcleo duro, mas ela é minoritária. Né? Ela não vai passar de 15%, 20% de um processo eleitoral. É uma posição, de fato, que se vincula completamente ao bolsonarismo, que se vincula completamente a uma política derrotada, uma política preconceituosa, que tem um campo de destruição do Brasil, né? Tem a pandemia, tem a condenação do pai dele, tem a rachadinha dele. Então é um cara que tem muitos flancos, né, para ser enfrentado. Mas a principal questão é que a candidatura dele divide esse campo, né? Porque dificilmente parte do centro ou do centrão apoiaria o Flávio. Então essa divisão, nesse momento de 2026, ela é benéfica a uma vitória de um campo que pode se unificar e dar de novo vitória ao Lula. Então eu estou torcendo para ele ser candidato, para ele não comprar o preço que a Câmara pagou e que ele de fato seja candidato. Acho que ficaria nítido para a sociedade qual é a polarização que está colocada nesse processo de 2026 e a divisão desse campo, que eu acho que aí a divisão é muito importante quando eles se dividem. Inclusive, na base mais radical, deputado, eu estava olhando agora nas redes sociais, a base mais radical do bolsonarismo não gostou da aprovação da lei. Foi feita uma promessa para eles de que viria anistia. Veio uma anistia envergonhada aí, né? Uma anistia mais tímida. Então, parece que eles vão ter dificuldade em vender para a base mais radical essa ideia de que foi uma conquista
essa dosimetria de pena, com essa anistia mais branda, né, porque não foi o que tinham prometido para eles, né? Disseram que a Magnitsky, que as sanções contra o Brasil, que as tarifas iam fazer com que a anistia passasse, mas não passou. Passou uma anistia envergonhada, né? Tem vários aspectos aqui que eu queria levantar. O projeto aprovado ontem, ele não diminui a pena apenas de Bolsonaro, do núcleo crucial e dos que já estão na papuda. Ela, de fato, ela reduz a progressão de pena para praticamente todos os crimes, inclusive do crime organizado, particularmente no artigo em que se fala da progressão de pena. Hoje, você, para progredir do regime fechado para um regime aberto, você tem que cumprir pelo menos quarto da pena. Aí eles mudam a lei de execução penal, o relatório do Paulinho da Força muda o relatório que foi aprovado ontem, em que, exceto em 2 casos, né, contra a vida, vida e crimes, não é nem de corrupção. Nossa, estou tão cansado, eu estou esquecendo até o que eu li. Exceto em 2 situações que são absolutamente pontuais, todos os outros crimes de pena o tempo de fechado para Acho que a gente teve um problema na transmissão da deputada. Tá travando bastante, deputada. Se a senhora conseguiu ouvir a gente, acho que agora deu uma normalizada, porque deu uma travada muito, muito grande na sua transmissão. A gente não estava conseguindo te ouvir, deputado. Nos últimos 15, 20 segundos a gente não conseguiu ouvir. Vou repetir aqui. Na verdade, o que eles fizeram foi reduzir a progressão, o tempo de pena de regime fechado para todos os crimes de facção criminosa. Então, isso é muito grave que se aprovou. Segundo lugar, é uma simetria que reduz, por exemplo, Bolsonaro teria 12 anos de regime fechado, pode passar por 2 anos e meio. Então, isso também... Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos... Tá bem travada, mas a gente está conseguindo ouvir. Esse finalzinho a gente conseguiu ouvir. Tá. Então, reduz a pena dele anos em regime fechado. De fato, é uma anistia parcial, mas é uma anistia disfarçada de dosimetria. Você não perdoa a condenação, ele não é absolvido, reduz muito o pagamento, né, pelos crimes que ele cometeu em regime fechado. Em terceiro lugar, os que estão hoje na papuda, eles estão saindo porque eles não quiseram. Porque os 1.400 presos estão saindo por quê? A gente não está conseguindo ouvir, infelizmente. A gente não conseguiu mais ouvir a deputada. Deputada, a gente queria agradecer, se a senhora estiver ouvindo a gente ainda, queria muito agradecer a sua participação, foi muito importante para a gente entender esse momento, mas a gente não conseguiu mais ouvir a deputada Guga. A partir do momento que a Jandira estava explicando, galera, a questão muito importante que a Jandira levantou no final, que foi a hora que deu problema, que é ela pontuando que esse projeto de ontem, ele vai ser um libera geral, porque ele vai na questão da progressão da pena para o regime semiaberto, quando você sai do fechado para o semiaberto, você agora vai fazer isso com menos tempo dentro da prisão para praticamente todo tipo de crimes, exceto 2 outros. O Chico Alencar ontem na madrugada, assim que foi votado, eu até falei com ele, falei com o Rogério Correia do PT, e ele me explicou exatamente isso também que a Jandira estava falando. Ele vai ter banqueiro corrupto conseguindo sair antes do fechado, vai ter sequestrador, até sequestrador, o Chico me falou, que vai poder se beneficiar. E era isso que a Jandira estava explicando no momento que deu pau na transmissão. Então olha o absurdo, a turminha do bandido bom é bandido morto, é tão hipócrita que agora eles estão criando regras para que bandido bom seja o bandido solto o quanto antes, justo eles, que sempre atacaram direitos humanos, que sempre fizeram a pose de arminha como se quisessem, a partir da violência e do autoritarismo, lidar apenas dessa maneira com a questão da violência pública, e aí agora a máscara da extrema-direita sendo, mais uma vez, retirada e a hipocrisia exposta com eles aprovando uma medida, como estava explicando a Jandira, que vai beneficiar banqueiro corrupto e sequestrador, além, claro, do Jair Bolsonaro, que é a intenção maior. E como falou o príncipe, o Jair Bolsonaro ele ia ficar
3 anos e 8 meses no fechado, pelo menos. Era uma coisa dessa. Agora vai cair para 2 anos e 8 meses. Ele vai ficar 1 ano a menos no fechado, se, obviamente, essa PL virar lei de fato, porque ainda precisa passar no Senado, a gente não sabe se passa, e também o Alcolumbre, o presidente do Senado, disse que colocará em votação. A gente não sabe mesmo assim se passa, e depois o presidente Lula pode vetar, aí volta para a Câmara, que pode derrubar o veto do Lula. É toda uma guerra que a gente não sabe como vai terminar. Mesmo assim, tem o STF lá no final, que pode vetar isso, apesar de hoje o sentimento da imprensa ser de que o STF, se acontecesse agora de chegar lá, não vetaria. Tem parte do STF que está topando já a dosimetria, tamanha pressão que eles têm sofrido. E aí eles justificam também dizendo que a dosimetria prevê que o juiz de cada caso tenha que rever. Não é só porque passou ali que automaticamente cai. Então vai depender também de voltar para o juiz. E aí, por conta deste ponto, tem gente no STF dizendo que não vai ter toda essa confusão que estão prevendo, que não vai ser também dessa maneira como estão achando, que vai depender também ainda do juiz. Mas o STF também ele disposta a passar a dosimetria. É isso. Muito bem, Guga, agradecer a todo mundo aqui que está no nosso chat comentando, muita gente elogiando a participação da deputada Jandira Fegali, muita gente xingando o Hugo Mota. Pode xingar o Hugo Mota à vontade, viu, gente? Eu queria xingar mais, mas não posso porque o processo vem aí. Mas vocês no chat aí fiquem à vontade para dizer tudo o que vocês pensam sobre o Hugo Bosta, o Hugo Mota, o presidente. Temos o VT do Guga sendo agredido pelo mesmo careca lá que agrediu o Glauber Braga. Põe aí, Dali. Glauber, é o mesmo. Esse careca aí, né, Guga? Irmão, o que é isso? O que ele me derrubou aqui, cara? Você, cara, esse cara é um encrenqueiro. Presidente, irmão. Hoje, irmão, o que é isso? É esse. Você, cara, É É esse uma truculência, desequilibrado. Gente, é uma truculência olha aí. desarrazoada, Mesmo. né, Guga? Ele se sentiu desequilibrado, o nome dele é Jason. Ele é o chefe, virou chefe agora, com o Hugo Mota. Não era. É o leão de chácara do Hugo Mota, colocado pelo Hugo Mota ali para fazer o que o Hugo Mota quer. E aí esse sujeito que arrancou o Glauber, que também me arrancou no momento que eu fui falar com o Hugo Mota ali, ele, gente, 1 mês atrás, se vocês acharem isso, galera, não deve ser tão difícil. Eu botei inclusive no meu Twitter quando aconteceu. Teve um militante que entrou na Câmara, um visitante que era militante e queria conversar com o deputado. E aí mandaram ele sair, foi retirado. No momento que ele estava sendo retirado, ele fala para esse carequinha, pro Jason, enfim, ele é grosseiro, na hora que ele está sendo retirado, ele pede para não ser, mas enfim, ele desafia um pouco o Jason. Esse sujeito, esse Jason, dá um tapa dentro da Câmara, dá um tapa na cara do visitante, que cai no chão e depois é algemado e retirado à força pela Polícia Legislativa num ato absurdo, de completo despreparo e descontrole, mais uma vez desse leão de chácara, que é esse sujeito que está me perseguindo também dentro da Câmara, mas óbvio que, enfim, está ficando famoso agora por ter ido para cima do Glauber, o leão de chácara, repito, do Hugo Mota, Jason. Tá mais pra Jason do que Jason. Exatamente, tá mais pra Jason do que por isso. Mas, Guga Noblar, vamos lá seguir nossos assuntos aqui, porque tem mais coisa acontecendo no país, a gente vai ter que falar sobre outros assuntos. Passou a PEC da dosimetria, teve um monte de coisa que não vai dar tempo de a gente falar sobre tudo. Vocês vão continuar acompanhando aí no nosso N2, no ICL Urgente daqui a pouquinho, vocês vão acompanhando tudo. Dito isso, vamos para a macetada. Eu tô acertando um negócio com a Letícia aqui. Dito isso, Gustavo, muita gente hoje me mandou mensagem no Instagram, no grupo de Zap Zap, dizendo que o Instagram estava ocultando os perfis da esquerda. Foi um bug de ranqueamento. Calma, deixa eu terminar. Claro. O bug de ranqueamento no Instagram deixou a timeline maluca hoje. E aí, Guga, as pessoas começaram a dizer que estavam com dificuldade de encontrar nomes como Manuela Dávila, Lula, Gleisi Hoffmann, Erika Hilton, etc. O próprio ICL sumiu, você, o Intercept. Mas aí, Guga, o que aconteceu? Nosso time de investigação
a nossa equipe de investigação, conhecido como Time Oiê, passou a manhã investigando essa história e também sumiram perfis de outros veículos que não são veículos do campo progressista e de políticos da direita. Por exemplo, Nicolas Ferreira, Guilherme Derrite, Kim Kataguiri. A Meta ainda não se pronunciou, vocês viram aí que tem uma matéria do Núcleo.jor que fala sobre esse sumiço. E aí nós não sabemos efetivamente o que aconteceu, já que a Meta não falou ainda sobre isso, né? A Meta é a dona do Instagram. But Pedro Barciela, o nosso Pedrinho, gravou um vídeo pra gente, um vídeo longo, mas bom, explicativo sobre o que está acontecendo. Bota aí. Salve, salve, pessoal. Aqui é o Pedro Barciela. Prazer mais uma vez falar com vocês. Provavelmente muitos de vocês já devem ter se deparado ou tentaram fazer essa busca e não conseguiram. A gente tem hoje um problema muito grave, pensando não só no curto prazo, mas também no médio prazo, com o Instagram, com a Meta como um todo, né? E esse problema, ele decorre da incapacidade de encontrarmos diversos perfis, diversos atores políticos, de imprensa, do campo progressista, na busca e nessa plataforma de maneira fácil, de maneira rápida, como deveria ser, com todas as ferramentas e com todas as buscas. Vale lembrar aqui que a gente está falando não é de uma plataforma qualquer, não é de um serviço que não tenha nenhum peso na nossa democracia, no nosso país, né? A gente está falando aqui de uma das plataformas, se não a plataforma com maior volume de usuários no Brasil. Então 91,2% dos usuários de internet no Brasil tem um perfil no Instagram. A gente está falando de uma plataforma que é buscada pelos usuários para encontrar informação. Então ali cerca de 72%, segundo o último relatório do We Are Social, alegam que os usuários buscam a internet para encontrar informações, para melhor se informar. E quando a gente fala de uma função desabilitada no Instagram como essa, que é a dos usuários poderem encontrar maiores informações em um momento tão delicado da nossa democracia, a gente consegue ter uma dimensão do impacto que isso tem no nosso país, na nossa política, no nosso dia a dia. Portanto, aqui a gente não fala simplesmente de um perfil ou outro que está sendo escondido ou que não está sendo acessado pela maioria dos usuários. A gente tem que refletir e ponderar e exigir que algo seja feito quando a gente está falando de uma plataforma que detém sozinha a possibilidade que, mesmo por omissão, pensando assim de maneira extremamente inocente, o peso que essa plataforma tem quando ela escolhe ou permite que perfis sejam omitidos, que perfis que nesse momento poderiam estar suprindo essa busca por informação dos usuários sejam ocultados, não sejam acessados pelos usuários. O quão impactante e o quão nocivo é para a nossa democracia, para o nosso país, para a nossa política, que num momento tão delicado como esse, quando os usuários entram, aí a gente está falando de novo, de cerca de 92% dos usuários que têm acesso à internet no Brasil, o peso que isso tem quando esses usuários vão buscar maiores informações, como por exemplo o que aconteceu ontem na Câmara, na madrugada, e eles não encontram perfis de esquerda, eles não vão encontrar perfis de imprensa nas buscas para se informar melhor sobre o que aconteceu. Eles não conseguem saber qual é o posicionamento, qual é o lado ou a versão que essas pessoas têm para contar sobre aquilo que aconteceu ontem. Então isso é muito preocupante, não apenas sob a perspectiva de um perfil ou outro estar sendo ocultado, quando a gente busca pelo presidente Lula, por outros deputados, por outras deputadas, não só isso, mas também outros canais de informação, outros canais de imprensa que estão sendo ocultados. Pensando aqui numa possibilidade mínima que é de a plataforma não ter uma responsabilidade direta, né? Esse argumento poderia ter sido usado, mas tem sim. Eles têm sim, porque eles são uma ferramenta de informação para a população. Eles se colocam como isso. As pessoas, mais do que buscarem, elas entendem que isso é de fato uma função dessas plataformas. Então, quando essas plataformas de alguma maneira falham nesse serviço, elas estão sim impactando muito a democracia, a política e o nosso país como um todo. Por isso que a gente precisa cobrar, a gente precisa estar atento e a gente precisa de uma maior fiscalização quanto a esses algoritmos, quanto a essas ferramentas de busca, mesmo dentro dessas plataformas, e todo o peso e impacto que elas podem ter no nosso país. Tá bom, pessoal? Fico à disposição. Sempre um prazer falar com vocês. Muito bem, Pedrinho, muito obrigado, Guga. Assim,
Ainda que outros perfis Mas tenham foi por desaparecido. querer, Príncipe? A gente não sabe, a gente ainda não sabe. A Meta ainda não se pronunciou sobre isso, mas o que a gente pesquisou e o que a gente está analisando é que não foi só com o campo progressista. Então, assim, não me parece ter sido algo proposital. E, assim, acho, e aí eu posso estar sendo inocente também, que foi um bug, um problema no sistema de busca. Por quê? Porque os perfis não desapareciam para todo mundo. Por exemplo, não é que o Lula desapareceu para todo mundo, mas tinha gente que conseguia achar e gente que não. Tinha gente que conseguia me achar, mas não conseguia achar o ICL. Tinha gente que conseguia... E aí eu achava alguns perfis e não achava outros. E ontem à noite eu fui ver alguma coisa, acho que eu fui marcar o Calejão e o Demônio numa foto, e eu já não achava os dois. Mas você eu consegui achar. Então, assim, me parece que foi um bug. Eu posso estar sendo inocente, né? Claro. Vou pecar pela inocência, mesmo porque eu não tenho informação para dizer que é algo além disso. Mas é um bug que pode levantar suspeitas, porque o momento que ele aconteceu é suspeito politicamente no Brasil, né, Guguinha? Claro, eu até mandei aqui no grupo agora um vídeo de um amigo meu que ele mostrou fazendo essa pesquisa para provar que estava rolando esse shadow ban contra, pelo menos, aqueles que ele pesquisou que são progressistas. Ele pesquisou, uma galera me pesquisou, não achou. Ele tem um vídeo que eu mandei. É esse aí que a gente tá mostrando. É o Thiago Lara, um amigo de infância meu, pesquisando, e não acha, não me acha, não acha o ICL, não acha o Jones Manuel, não acha... Deixa eu pegar a lista aqui que ele pesquisou, porque é uma galera, a Jandira, ele pesquisou a Jandira também, não achou a Marília do Rosário, a Talíria Petrônio, o Glauber Braga, a Sâmia Bonfim, o Felipe Neto, a Carta Capital, o Leandro Demore, ninguém aparecia. O ICL, o Lula, tá aí passando o vídeo, ele fazendo a pesquisa aí, para vocês verem que não é caô. A partir de 11h25 da manhã, ele falou que acabou o shadow ban, pelo menos na pesquisa dele. Ele está pesquisando aqui também e já voltou a aparecer tudo. Então, todos esses nomes agora, neste momento, se vocês pesquisarem, até peço que pesquisem, provavelmente apareceu, voltou a aparecer para ele, mas até 11h25 da manhã, da madrugada, até 11h25 da manhã não aparecia. E é uma galera, portanto, que, como falou o nosso Barciela, é uma galera da esquerda, de jornal progressista, que, enfim, acaba limitando esse papel da comunicação das redes sociais a um campo só, mas o Príncipe está dizendo que o Nicolas também sofreu. Enfim, vamos ter mais informações em breve do que aconteceu. Foi uma coisa delimitada a um grupo específico ou foi um problema geral? Não sabemos ainda, mas que aconteceu e está aí a prova. Está aí até uma gravação para vocês verem. Muito bem, a gente vai ter mais informações em breve, a gente espera que a Meta se pronuncie, né? Mas, por enquanto, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. No mínimo suspeito, mas, como eu disse, tem muitos perfis aí. Deixa eu abrir o meu Instagram aqui agora, ver se tá tudo certo. Deixa eu fazer o teste ao vivo com vocês. Eu só não vou compartilhar minha tela. Tem que mostrar pra câmera. Não, pode aparecer alguma coisa perigosa. Lula, apareceu o Lula normal. Guga. Lula! Normal. Acho que voltou, Guga. Voltou. Não, voltou. Nicolas Ferreira, aparece. Não, o Nicolas aparece que ele me bloqueou. Que mais? Hugo Mota. Hugo Mota. O Hugo não se importa. Hugo Mota. Tá normal. Voltou normal. Vamos ver aí se a Meta se pronuncia sobre este assunto. Vamos falar sobre outros temas. Inclusive, não é um tema que é correlato. Tu viu o que aconteceu na Austrália? Em relação a redes sociais? O que aconteceu na Austrália? A partir de hoje, é proibido menores de 18 anos terem contas nas redes sociais. É o primeiro país do mundo a proibir adolescentes... De 8 ou 18? De 18 anos. De 18. De 8. A idade, 16 anos. 16 para baixo não pode ter rede social. É isso? 16 para baixo? Foi o que eu acabei de falar. 6 para baixo. Não, tá. Se tiver 6 anos, 16, você não pode. 16. 6 meses. 16.
Então, 16 anos de idade. 16 anos de idade. Isso. Não pode ter rede social. Não, 16 centímetros de pica. Claro que é 16 anos de idade. A partir de você falou primeiro que senão 8. você não pode Depois ter. Não, eu não falaram falei 6. nada de 8. Você está maluco. Eu não falei esse número. Ei. É Não gosto de claro vocês que é brigando. 16 anos de idade. Porra, 16. Numa lei que obriga plataformas a pagar contas existentes e bloquear novos perfis nessa faixa etária. A regra vale pra tudo, Guga. Instagram, Facebook, Saquei. Threads, TikTok, Snapchat, YouTube, X, Reddit, Kik, que eu não sei nem o que é, que nem Golden Shower, e Twitch. Segundo o governo, as empresas precisam adotar múltiplas tecnologias de verificação de idade sem aceitar a autodeclaração. Também devem impedir falsificação de documentos, uso de deepfakes ou VPN para burlar o bloqueio. Mas alguns sites ficaram de fora. Por exemplo, YouTube Kids, que é voltado para kids, Google Classroom, que é um negócio para você fazer a aula no Google, WhatsApp, que é uma ferramenta de comunicação, Roblox e Discord, por não terem foco como interação de usuários. E ontem, Guga, começou uma despedida. Olha os adolescentes australianos se despedindo do TikTok. Aí, ó. Vejo você em 4 anos. Olha, galera. As crianças começaram... fazendo... As crianças começaram a se despedir das redes sociais. A medida surge num cenário em que outros países também endurecem as regras, mas aqui no Brasil, por exemplo, a partir de março, contas de menores terão que ser vinculadas a um responsável. A lei da australiana já está sendo contestada. O Digital Freedom Project, uma instituição de, sei lá, acionou a Suprema Corte alegando que as restrições tiram dos jovens o direito à comunicação política. E aí, Gu, você no chat é a favor ou contra? Eu, por exemplo, sou a favor da gente excluir algumas contas de maiores de idade também, como a do Guga Noblar. Mas, na Austrália, estão tirando do ar das crianças. Você que tem filhas, nenéns ainda, crianças, nem adolescentes são, né? Acho que a Eva tem quantos anos? A Eva e a Eva Lolo tem 9 e a Lolo 11. São crianças. Já tá entrando na pré-adolescência, né, a Lolo. Você pode falar pra gente no lugar de comunicador e no lugar de papai também, do acesso às redes sociais das suas filhotas, Guguinha. Claro. Eu tenho o maior medo, assim, delas ficarem entrando em rede social. Na verdade, elas chegaram a baixar o TikTok, sei lá, 1 ano atrás, e chegaram a entrar por um curto período de tempo, até que a Lígia percebeu. Depois a gente tirou o TikTok. Porque não dá, cara. É muito viciante, né? Além de ter um conteúdo que você tem que ficar esperto como pai, além de ter uma comunicação, às vezes, também com pessoas que você tem que ficar esperto e tudo isso já é muito perigoso. Só por isso já vale não deixar teu filho ter a rede social. Também é viciante, tem esse lado, né? É feito pra te viciar. Vicia a criança a ficar naquela porcaria daquela tela, só tentando ver vídeo curto, que também faz com que o cérebro fique condicionado a não aguentar mais textos ou vídeos longos. Enfim, você vai transformando a criança num produto para consumir o que tá ali na rede social. A cabeça da criança se transforma. É muito maléfico mesmo, prejudica demais. Não estou dizendo que também não tem um lado que pode ser positivo, da informação, de um debate, mas para isso, você tem que estar o tempo inteiro em cima. A rede tem que ser sua. Ó, o Guga é assim, ó. Criança. Guga é assim, usando as redes sociais, ó. Tá na hora de aprender. Olha o nível das redes sociais, agora, se a regra fosse mesmo 16 centímetros, vocês se despediriam ou continuariam nas redes? Eu seria um hard user de redes sociais. Olha, diz a lenda. Ué, você que puxou esse assunto, mas enfim, caralho. galera, redes sociais na China, sabe o que tá rolando na China? Eles estão... Será que na China daria pra usar com 16 centímetros? Não. Acho que todo mundo ia se despedir. Não vou fazer essa discussão, não. Guga, quieto, Guga! Esquece! Vai. Ei, voltando aqui. Na China estão proibindo rede social que passe conteúdo que eles veem como, enfim, como um conteúdo que desinforma mesmo, que é muito fútil, conteúdo fútil, não é só que desinforma, que é muito imbecil, que vai te transformar num idiota. Claro que isso abre também espaço para uma visão subjetiva, há toda uma discussão, mas na China eles estão indo para cima de conteúdo fútil também, e não só
tentando restringir a entrada de menor. Mas pensa bem, menor, seria cara, bom isso? Será que o Rolê CL passaria do filtro do conteúdo fútil? Será? Pensa um pouquinho. Talvez. Eu também não sei. Talvez não seria uma boa, não. Concordo. Tô dizendo que tá rolando. Talvez não seria uma boa, não. Que mais aqui? O Fábio Brito falou, olha a sinofobia. Por isso que eu falei que não é pra falar. Claro. Cadê? Eu não sou. O Guga, em compensação, todas as fobias o Guga tem. A Vanessa Mello Costa tem um filho de 9 anos, é a favor. O Dream Man disse que 17 anos era uma criança jovem, também é a favor. A Vanessa... O que mais tem aqui? A Rita Lima falou que tinha que ter psicotécnico pra usar a rede social. Isso é verdade. Não pode ter exame de droga, senão a gente fica fora. A Carolina Pires falou que 16 centímetros é uma boa avaliação para entrar nas redes sociais, eu também acho. A Nena Silva aqui no Brasil tinha que ter 21 anos para entrar nas redes sociais. Aí eu já acho um pouco de exagero, mas tudo bem. Que mais? Não tô entendendo mais aqui, tá bom. Era a ditadura virtual instalada pelas Big Techs. É isso, tá bom. Daqui a pouco a gente segue nesse assunto, porque tem um assunto mais legal pra falar, o Ganoblar, que é a suruba. Claro. Claro que é um assunto... Claro, a suruba é sempre mais legal. É sempre mais legal. Afinal, quem não gosta de uma surubinha? Tem uma história acontecendo aí em Brasília, sempre aí, né? É sempre em Brasília. Que sempre começou aqui na madrugada de domingo, só que foi tendo mais repercussões. Era pra ser só um encontro privado entre uma advogada... Aliás, o Metrópolis, inclusive, o Google não sabia. Quando eu comecei a fazer jornalismo, eu entrei na faculdade em 2003, me formei em 2007. Se eu soubesse que tinha uma editoria de suruba, eu teria estudado feito muito mais suruba. Eu teria me especializado para fazer isso. Mas o Metrópolis... O Metrópolis tem uma editoria de putaria. Tem um repórter, especialista em putaria, suruba, etc. O Metrópolis trouxe essa história. Era para ser só um encontro privado entre um advogado da alta sociedade, 2 mulheres e um acordo de R$10 mil entre eles. Mas acabou na delegacia. A troca de mensagens do convite aconteceram numa churrascaria. As 2 mulheres se juntaram à mesa do advogado. Tem o nome dele? Pode falar? Não vai dar cadeia para nós? Tem o nome. Vamos falar. É um nome gringo. Hans Webeling. E segundo o registro... Foi acertado o valor de 5 mil para cada uma. E tu aí, Vitão, fazendo um mês de programa para... Eles foram até o escritório do advogado na Península dos Ministros, nome sugestivo, inclusive. Perto da casa do Renan Calheiros, só para deixar claro, viu? Península dos Ministros fica na 12 do Lago Sul. É um ponto que tem segurança, é um ponto bem playboy, que só tem mansão. E quem mora ali, Renan Calheiros, mas prossiga. E aí... Tá sabendo bem, né, Guga? Foi assim, curioso. Conheço a galera, conheço o Brasólia. Na saída veio a cobrança do pagamento. Segundo as mulheres, o advogado mudou o tom e propôs pagar só no dia seguinte. E a discussão terminou na delegacia. Só que aí, Guga, as 2 moças disseram que o problema não foi só a falta de pagamento, mas que o advogado teria tirado a camisinha. Falou assim... Quem usa capa é o Batman. E plef, tirou fora. Durante a relação sem o consentimento das 2. O que é crime. O que é crime, inclusive. Na versão do advogado, não houve acordo prévio. Foi tudo espontâneo. Ele nega ter prometido pagamento ou ter negado, ou ter combinado valores. Guga Noblar. Ele disse também, né, segundo elas, pode chamar até o Papa, que eu não vou pagar. Pode chamar o Papa, foi a hora que elas falaram, então vamos chamar a polícia. Se chamar o Papa não vai adiantar, o cara não quer pagar, chama a polícia. Essas 2 já o conheciam, mas não tinham uma intimidade com ele, mas sabiam quem era. E aí ele quer usar esse fato de conhecê-las para não, na verdade foi consensual, a gente já se conhecia, sou garanhão, sou pegador, elas não resistiram ao meu encanto, e a gente fez um ménage à trois aqui numa mansão na península. E é uma discussão que a gente já teve aqui, inclusive. A gente já teve esse debate, não teve? 3 aqui não é no rolê. suruba. 3 não é suruba. Então a matéria do Metrópolis já está errada. 3 é homenagem. Mas suruba é clickbait, vende mais. Vende mais, suruba claro. Vende mais. Suruba, porra, é um ótimo... É uma ótima chamada. Mas suruba, a gente já teve essa discussão e a gente chegou à conclusão que é que nem goleada. Até 3 não é goleada. 3-0 não é goleada. 4-0 é. Não. Mas sem pagamento, não vira suruba?
Homenagem sem pagamento, não vira suruba? Porque Não. foi uma sacanagem. Ah, uma sacanagem, mas sacanagem monetária, não sexual. Então o suruba é mais Olha, de e 3, aí a mocinha que 4 foi ou mais enganada- é suruba. Disso Não, não eu é mais. concordo que não seria um suruba, não seria um suruba. Agora, a menina disse que não era, ela sequer era acompanhante, garota de programa, nunca tinha topado trocar sexo por dinheiro, por isso cobrou cada uma R$5.000. Falaram, então vale. E foram lá, não receberam, enfim, não adianta mais chamar o Papa. O Hans ficou famoso, tá querendo tirar uma onda de garanhão, pelo jeito, tá todo pimpão, mas não pagou. O cara é rico, dinheiro não falta, né? Para ter um escritório de advocacia nesse local, é porque tem grana, né? Mas não quis pagar. É fominha. A Ana Moraes gosta de comer sozinho. Ana Moraes falou aqui que tinha que pedir um sinal pro serviço. É verdade, acho que é uma boa ideia. O Hans queria o 7-1, ficou no 0-0, diz o teu cu. O Nelo Deveni falou, saindo do empate eu já tô satisfeito. E aqui muita gente... o Gabriel dizendo 3-0 pra mim é goleada. É que você tá no mapa da fome, né, Gabriel? Talvez, mas... a gente tem aí já um largo... O Nelo Deveni falou que não conhece nem 4 pessoas pra transar. Não, mas é você e mais 3. Se tiver você e mais 3, Nelo, já tá valendo. Então, assim... Tem gente que só transou uma vez na vida, pô. Uma pessoa. Aí você fala aí, gente. Agora, você sabe que o povo mais promíscuo do mundo, segundo pesquisa, o que mais é transão, o que mais tem parceiras ou parceiros ou ambos ao longo da vida é o Brasil. O Brasil, a galera em média transa com pelo menos, se eu não me engano, 6 ou 7 parceiros ao longo, ou parceiras ao longo da vida. E a Austrália em segundo lugar. É Brasil e Austrália. Pertinho. Tem país, velho, que a pessoa só transa com 2. Quantos parceiros? Se eu não me engano, são 7. É porque faz tempo que eu vi essa notícia. Mas são 7 em quanto tempo? Por semana? Máximo 9. Não, na vida. Não, e aí na já tá vida? Você vê como a galera transa pouco. 7 Pro William, isso é uma terça-feira. Uma terça-feira pra mim com... 7 parceiros diferentes, você já tá no ápice. É uma terça-feira... Tem lugar no mundo que são 2. É uma terça-feira de carnaval fraca pra mim. 7 parceiros. Então, Príncipe, graças a você, a média graças sobe. ao meu passado, a gente deixou chegar a 7. Tem gente que nem transa, então. A média sobe. Mas é essa a média. É essa a média. Vamos continuar falando de putaria, Gustavo? Dessa vez na Câmara de Vereadores de Curitiba. Olha essa história, Gustavo. Gente, só uma coisa, só pra explicar, não são 7 vezes na vida, não. São 7 parceiros ou parceiras diferentes. Entendi. Pode ter transado 1 milhão de vezes com a única pessoa. Mas eu digo, 7 diferentes. Só pegou 7 diferentes, mas já é o suficiente para estar no topo da lista do mundo. O Brasil é o mais promissor. O Hans só falta 5 agora. O Hans já quase já bateu a meta. Eu também. Eu não vou falar nada, não. Guga Noblar. Falando em putaria, na Câmara de Vereadores de Curitiba, o vereador Éder Borges... A história é muito maluca. Eu não vou explicar. Eu vou deixar vocês verem o vídeo. Põe o vídeo aí. Do interstício de nova contratação de 40 dias para 7 meses. Foi uma emenda que foi apresentada visando maior segurança jurídica. E essa emenda hoje foi elogiada pela vereadora. Esse é o vereador aí, me parece que tem um Enéas apoio Carneiro do grupo de acesso. O que me faz perceber que trata-se de um equívoco essa emenda e eu vou encaminhar voto contrário à minha própria emenda. Obrigado. Continuamos. Como assim, Gustavo? Continuamos em encaminhamento para encaminhar a votação, líder. Essa questão está aqui. O vereador Éder Borges, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal de Curitiba a seguinte proposição. Isso é desrespeito, de certa forma, se ele desconhece o texto, e até mesmo por isso que elogiei o texto, porque não foi ele que fez, aparentemente. Por isso estava bom. Porque não foi ele que fez. Foi o chat GPT. Assim, agora o problema não é não ter feito, porque nós temos assessores para isso, que fazem, de certa forma, o auxílio ao nosso trabalho, que nos colocam aqui preparados para dentro da tribuna, para dentro da casa do povo. O problema é a pessoa se orgulhar de não ter feito, de ter desconhecimento da proposição e trazer isso num debate sério. E pior, falar ainda assim, porque a bancada do PT gostou da minha proposição, então eu vou retirar. Vereador, você não está trabalhando para o PT ou contra o PT, vereador, você está trabalhando pelo povo.
Pelo amor de Deus, isso aqui é trabalho sério. E aí o que precisa ser dito é que todas as emendas que são colocadas aqui pela bancada da oposição são estudadas por assessorias dia e noite. As nossas assessoras, né, vereadoras e vereador, ontem era 1h da manhã, a gente estava em grupo, elas estavam em grupo discutindo as emendas, trabalhando... Gustavo, o cara votou contra a emenda que ele propôs porque o PT votou positivamente. E aí mostra que o cara não tem nenhum compromisso com a cidade, não tem nenhum compromisso com os eleitores, com a política local, com porra nenhuma. Ele só quer ser do contra. Só isso. Que pateta, velho. Que coisa patética. O cara não sabe qual que é a proposta dele. Ah, o PT gostou. Agora, a partir de agora, adotem essa estratégia. Tudo que vocês não quiserem aprovado, simplesmente elogiem. Vai lá, falem bem. Dizem que a esquerda adorou. Pronto, basta para um maluco que só faz guerra cultural, que não é um político sério, ir lá e voltar atrás. Um pateta, inclusive. E o estilo dele? Ele quer ser um dublê do Enéas, né? Parece o Enéas, mas o Enéas, que também era um maluco, pelo menos ele não arregava e não voltava atrás no que ele apresentava, no que ele defendia. Esse daí, olha só o Enéas de Curitiba, que situação ridícula. Acho que vai perder moral, inclusive, com os eleitores dele. Enfim, um mico desse Éder Borges vai virar, quem sabe, história, né? Vai deixar de ser eleito. Não votem, não reelejam o Enéas de Curitiba, gente. Nem você da direita. Não dá pra confiar num sujeito que faz um papelão desse. E agora é isso. Daqui pra frente basta falar bem dos projetos da direita, quem sabe, pelo menos do Enéas da direita aí, para ele voltar atrás. Patética a situação. Guga Noblar, o que não é nada patético é a nossa pós-graduação Repensando o Brasil. Ela, segunda turma, eu estou na primeira, eu e o André Alzeda, que não entregou um trabalho ainda. O André Alzeda, claro. Mentira! Vai ser reprovado, André Alzeda. Ele tá fazendo o trabalho agora. Tá rolando o programa e ele tá digitando. Terminei mais um aqui. Por isso que o roteiro tá desse jeito. O time não vale jogar no chat GPT, viu, André? O pessoal pega, viu? Eu já tô sabendo. Não. Tô fazendo mesmo. Tô pesquisando aqui. Bacana. Que bom que a Raioga tá vendo. O curso Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História, Guga. O curso já é foda. Ô, Zeda, você, assim, eu tô zoando o Zeda, é claro, mas é um baita curso, né? Eu tô fazendo as aulas excelentes, todo o suporte dos professores, dos tutores. Pode. É ótimo o curso. Recomendo a todo mundo. Muito obrigado. E façam as atividades, como eu estou fazendo também. Ainda bem que eu não dependo do Zeda pra fazer o marketing, senão eu tava fudido. Mas eu e o André Zeda somos alunos do curso, Gustavo. E aí você pode entrar na segunda turma. No domingo agora, dia 14, 8 horas da noite, ao vivo, estarão Eduardo Moreira, Gessé Souza e grande elenco desta pós-graduação, apresentando os novos professores, porque a segunda turma vem com mais professores de garbo e elegância. Já temos aí Gessé Souza, Marilena Chauí, Ladislau Dobro, Muniz Sodré, Lindener Pareto, Leolau, o Castro Rocha é uma dessas contratações novas deste belíssimo curso. Mas você vai descobrir a ementa, os novos professores, as novas disciplinas, a partir das 8 horas da noite de domingo. E aí, nesse domingo, você vai poder fazer a sua matrícula com condições especiais de pagamento. Vai ser mais barato. O gerente ficou maluco. Não sei. Vai ser mais barato. Vai ser com condições de pagamento imperdíveis. E eu decidi agora que nós daremos um presente de Natal especial no Rolê CL. Se chegar a 1.000 inscritos até sexta-feira. Decidi. 1.000 inscritos, nós daremos um pacotão de Natal e nós vamos fazer programas especiais semana que vem. Se batermos 1.000 inscritos... Tá duvidando de mim? Não. Se batermos 1.000 inscritos até sexta-feira, Gustavo, em qual link que tem que bater 1.000 inscritos pra gente sortear o pacotão?
Qual o link para ter acesso ao El Pacotão? Meu querido Gabriel T1P4X, eu acho que ele é um robô, por isso ele tem esse nome. Telcu, Laís, Nena Silva, todos agora no roleicl.com.br, roleicl.com.br, dá tempo de entrar a minha querida Rita Lema, o Gabriel 0751, também o Leone LSR, Emerson Bará, todos com Marcos Barros e o Nelod DVN no roleicl.com.br, roleicl.com.br. Tá sensacional esse curso, galera. É muito vacilo perder essa oportunidade. E agora, entrando entre esses 1.000, ainda vai ter um pacotão para você receber com mais de 16 centímetros, eu tenho certeza. Então, todos agora, Kelly Trigo, Victor Leon, Daniel Teixeira, lá no roleicl.com.br, roleicl.com.br. Dito isso, Gustavo, terminamos mais um programa nesta quarta-feira. Amanhã estaremos de volta. O Capimengo diz: o Zeda é hétero? Não sei, não tenho essa informação para repassar. Nós voltamos amanhã a partir das 11h30 da manhã. Eu, Guga Noblar e Sara Zara, lembrando que é quinta-feira. E Vitão. E nosso timaço. E o Zeda. E Pacheco. E Mário. E Lari. E Sara. E o japonês calado. Acabou? Japonês calado. Tem mais alguém? Xixi. Dito isso, voltamos amanhã. Oiê! Neste mesmo horário. A palavra sucesso foi redefinida depois da nossa pós-graduação Repensando o Brasil, lançada no início desse ano. Mais de 5.000 pessoas se inscreveram, fazendo a maior turma de pós-graduação do Brasil, e as pessoas ficaram e ainda estão encantadas com a pós-graduação. Criaram uma comunidade, estão aprendendo muita coisa. Tem momentos de debate, de discussão que são absolutamente impagáveis. Turma, a notícia boa é que a nova turma da pós-graduação Repensando o Brasil vai ser lançada em dezembro. Dia 14 de dezembro, um domingo, você tem que estar com a gente para saber todas as novidades dessa nova turma que a gente vai lançar da pós-Repensando o Brasil com a FESP, um dos centros acadêmicos de maior tradição e prestígio do Brasil. É a chance de você ter uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, uma das instituições de maior prestígio do Brasil e por um preço que você não vai encontrar em lugar nenhum, porque a nossa missão é democratizar o conhecimento. Se inscreve agora, para no dia 14 de dezembro a gente estar junto e eu te contar todas as novidades. Um abraço e até lá! Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.